Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa segunda aula aqui a gente vai dar continuidade ao assunto de probabilidade básica, né, aplicada à genética, certo? Espero que vocês estejam fazendo os exercícios e não esqueçam de mandar as dúvidas. Então, ao final de todo o vídeo vai estar lá o e-mail, o Instagram, para vocês mandarem suas dúvidas, certo? Então vamos dar continuidade à aplicação lá das regras das probabilidades básicas, né, e compreender um pouco dos eventos em probabilidade, certo? Então, repetindo aqui essa imagem, para a gente poder entender, relembrar um pouquinho essas ideias aqui dos eventos independentes e dos eventos que são exclusivos, certo? Mutuamente exclusivos. Então, lembrando lá a regrinha lá da probabilidade, né? Então, o que é a probabilidade? É a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis, né? Então, foi tudo aquilo que eu falei na videoaula passada. Então, a probabilidade vai ser o que? A formulazinha bem basicazinha. P, a probabilidade, é igual a aqui em cima estarão os eventos esperados e embaixo estarão os eventos possíveis, certo? Então, por exemplo, se a pessoa quer ter um filho, para saber se ele é do sexo masculino ou do sexo feminino, então o número de eventos totais que são possíveis são 2, ou masculino ou feminino. Ele quer saber qual é a probabilidade de ter um menino, então ele quer, um evento esperado sobre os eventos possíveis, que são 2. Nesse caso aí do sexo masculino ou feminino, será 1 sobre 2, 1 meio ou 50%, certo? Agora, quando a gente utiliza a probabilidade de 2 ou mais eventos, ou seja, eu estou falando aí para nascer, qual é a probabilidade de nascer um menino? Então, aí nesse caso, eu estou me referindo à probabilidade de apenas de um evento, certo? Mas quando a gente faz com 2 ou mais eventos, e esses eventos são independentes, ou seja, cada evento, um não depende do outro, um não interfere na probabilidade do outro, a gente aplica a regra do I, né? Ou o que chama também da regra da multiplicação, certo? Então, qual é a probabilidade de um casal ter 2 filhos e nascer um menino e o outro sair também um menino? Então, a probabilidade do primeiro ser um menino é de 1 sobre 2. E a probabilidade do segundo também ser um menino é também 1 sobre 2. Ou seja, um evento ele não interfere no outro. Ou seja, cada evento é independente. Então, nesse caso, as probabilidades elas serão o produto das probabilidades que ocorrem separadamente. Ou seja, vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Certo? Então, aí é a regra do E. Ou seja, a regra da multiplicação. Então, apareceu o Ezinho lá na frase, na questão. Você aplica a regra do E para multiplicar na interpretação, certo? Então você tem 2, 3, 4 eventos que são independentes, você aplica a regra do E. Então, qual a probabilidade do casal ter 3 filhos, nascer o primeiro menino, o segundo menino, o terceiro menino? Como é que você vai fazer? Você vai multiplicar as probabilidades separadamente. Então 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, certo? Nesse caso a probabilidade vai ser de 1 oitavo. A outra regra, que é a regra do ou a regra da soma, é quando você tem a probabilidade de 2 ou mais eventos que eles são mutuamente exclusivos, ou seja, ou acontece um ou acontece o outro, certo? Por isso que tem a regra do ou. Então, nesse caso, a gente vai somar as probabilidades de ocorrer, no caso, as probabilidades separadamente. Qual é a chance no casal ter 2 filhos nascer um menino ou uma menina? Então, nesse caso, a gente não multiplica, porque um evento exclui o outro. Se nasce um menino, não vai poder nascer uma menina, já que já nasceu um menino. Ou se nasceu a menina, não pode nascer um menino porque já nasceu a menina. Então, nesse caso, você soma as probabilidades. Então, nesse caso, 1 sobre 2 nasceu o menino e 1 sobre 2 nasceu a menina. Nesse caso, você soma. Então, aí vai ser 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos para ver se fica mais fácil de a gente poder compreender isso. Então, trouxe aqui um exemplozinho para a gente entender a regra do E ou da multiplicação. Aí a questão aqui está dizendo bem o seguinte: o albinismo, doença genética que determina a falta de pigmentos na pele e olhos, ou seja, aquela doença que a pessoa nasce sem pigmentação na pele e nos olhos, então ela nasce com ausência de pigmentação. Então, as células melanócitos, as células da pele dela, não vão produzir a melanina, que é aquela substância que é importante para proteger a pele da incidência dos raios ultravioletas do sol. Então, o albinismo é essa condição e ela é determinada pelo gene azinho e a pigmentação por um gene azão, certo?
Então está dizendo aí que o albinismo é uma doença que a gente já estudou, a gente viu que ela sabe que é uma doença recessiva, né? Então a pessoa só nasce albino se ela nascer com a dupla dose do gene azinho, e ela nasce normal, basta um dos genes do alelo ser o azão. Então a questão continua dizendo o seguinte: se um homem normal, heterozigoto para o albinismo, ou seja, azão, azinho, casa-se com uma mulher albina, ou seja, azinho, assim, qual a probabilidade de um casal ter um filho do sexo feminino e albino? Veja lá a regra do I. Então ela está tratando aí da probabilidade de nascer uma menina, ou seja, uma pessoa do sexo feminino, e nascer albino. Então como é que a gente vai calcular e descobrir essa probabilidade? Então qual é a probabilidade de nascer menina? Como a gente já disse lá, voltando lá ali, a relação entre probabilidades, então a probabilidade vai ser o que? Os eventos esperados sobre os possíveis. Então como a gente já falou agora aqui, então no caso ele quer saber se pode nascer uma menina. Então é um evento, e do universo total de eventos, ou menino ou menina, 2 eventos. Então está ali em cima, a probabilidade de nascer do sexo feminino é de 1 sobre 2, ou 1/2, ou 50%, correto? Achamos a primeira probabilidade, a probabilidade de ser menina. Mas ele quer saber que a probabilidade desse filho ser nascer do sexo feminino e nascer albinismo. Então tá aí a questão aí, fazendo o cruzamento, o quadro de Prunet, cruzando os gametas do homem, que é normal, e da mulher, que é albino. Então lá em cima está os gametas do homem normal, azão, azinho, e no lado esquerdo, lá no cantinho, a gente tem azinho, azinho, que são os gametas possíveis da mulher albina, certo? Então fazendo lá os cruzamentos, vai ficar azão, azinho, 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 e aí embaixo vai ficar azão, azinho e azinho, azinho. No caso aí a questão está dizendo como a pessoa nasce albino. Para nascer albino, que é albinismo, é uma condição recessiva, ela precisa ter os alelos azinho, azinho. Então olhando aí no quadro de Prunet, dos 4 possibilidades de genótipos desses descendentes, qual é a probabilidade de nascer albino? Então albino tem que ser azinho, azinho. Então aí desses 4, a probabilidade de nascer albino é quanto? 2 de 4, ou seja, 2 quartos. Cortando, dividindo isso, ou seja, simplificando, 2 quartos fica 1 sobre 2. Então a probabilidade de nascer uma criança albina desse cruzamento, desse casal, é de 1 sobre 2. Então como ele quer saber a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino e albino, ou seja, nesse caso aí tem, tá vendo aí o I, então a gente vai aplicar a regra do I da multiplicação. Então a probabilidade está aí, bem aqui, para nascer a probabilidade seja do sexo feminino e albino. Então qual é a probabilidade de nascer do sexo feminino? 1 sobre 2. Qual é a probabilidade de nascer albino? 1 sobre 2. Então nesse caso aí, você vai fazer aqui a probabilidade de nascer do sexo feminino e multiplicar pela probabilidade de nascer do sexo feminino. Então nesse caso aí vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá a resposta, que é 1 quarto. Então o cruzamento desse casal aí, você vai multiplicar a probabilidade de nascer do sexo masculino, do sexo feminino, com a probabilidade de nascer albino, porque esses eventos eles são independentes, certo? Para ele aí, ele está considerando uma probabilidade independente da outra, ou seja, um evento é independente do outro. Então o evento de nascer do sexo biológico feminino é independente da probabilidade do evento da pessoa nascer albina. Então nesse caso a gente aplica a regra do E ou do I, como vocês preferirem, e a gente multiplica, certo? Então nesse caso aí a resposta é 1 quarto, certo? Vamos ver outra questãozinha aqui. Supondo que nascer com olhos claros é uma característica recessiva, ou seja, você tem que ter a dupla dose do alelo recessivo para nascer com os olhos claros. Qual é a probabilidade de uma mulher de olhos claros? Então se ele está afirmando que a mulher tem olhos claros e ele já afirmou que é recessivo, então o genótipo dessa mulher seria azinho, azinho. Nesse caso aí ele está considerando C, que é a característica cor dos olhos claros. Então Czinho, Czinho, casada com um homem de olhos escuros, de olhos escuros, filho de um pai de olhos claros. Aí ele quer saber qual a probabilidade de ter uma filha de olhos claros. Então se ele afirmou lá que é filho de um pai de olhos claros, então como olhos claros é recessivo, então significa dizer que o genótipo do pai desse homem era com certeza Czinho, Czinho. Se ele tem olhos escuros, significa dizer que ele tem um Czão, com certeza, que é uma característica, um alelo para características dominantes, e ele herdou um Czinho do pai. Então ele é heterozigoto, Czão, Czinho,
e a mulher tem olhos claros, é homozigota recessiva, Czinho, Czinho. Então, olhe lá, nessa questão aí, ele não, veja que não tem um E, né? Quando aparece ser do sexo feminino e ter olhos claros, você já sabe logo de cara. Mas aí ele colocou tudo junto, ter uma filha de olhos claros. Então, tem que tomar esse cuidado, que aí o E está subentendido, né? Está subentendido, ele está escondido, então você tem que ter um cuidado na interpretação. O que ele está dizendo aí, qual a probabilidade de ter uma filha e ela ter olhos claros, certo? Eventos independentes. Nesse caso você vai aplicar a regra do E. Então tá ali em cima o quadro de Prunet, tá lá os gametas do homem, Czão, Czinho, os gametas da mulher, Czinho, Czinho. Então fazendo lá os cruzamentos, as possibilidades dos filhos são, quais são as probabilidades? Czão, Czinho, do genótipo, certo? Czão, Czinho, 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 Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Ou seja, a probabilidade de 2/4 nascer heterozigoto igual ao pai e 2/4 a probabilidade de nascer igual à mãe, com olhos claros, certo? 2/4 simplificando, ficam sobre 2. Então a probabilidade de nascer de olhos claros é 2 em 4, ou seja, 2/4 simplificando 1 sobre 2, que é de 50%. Então a gente achou a primeira probabilidade lá que a questão estava pedindo, a probabilidade de nascer com olhos claros, 1 sobre 2. A probabilidade de nascer do sexo feminino, no caso ele está falando menina, é 1 em 2, porque ou nasce menino ou nasce menina. Então o evento esperado é nascer menina, um evento esperado, e o universo de 2. Então dá 1 sobre 2. Então aí são as probabilidades separadas. Mas a questão que saber é a probabilidade de nascer do sexo feminino e com olhos claros. Então a probabilidade de nascer com esses dois eventos independentes, ou seja, menina de olhos claros, aí você vai lá e aplica a regra do E, ou seja, a regra da multiplicação. Então 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, você vai achar lá que a probabilidade de nascer menina de olhos claros é de 1/4. Aí você pode botar 1/4, a resposta 0,25 ou até 25%. Certo? Então nesse caso aí é a mesma regrinha. Tem que tomar cuidado com isso, cuidado com a interpretação. Às vezes o E vai vir lá destacado e vocês já vão conseguir saber que regra você vai aplicar. Às vezes, como nesse caso, não vai vir o E, não vai aparecer lá a letra E, né? Ela não vai aparecer e aí vocês vão precisar de um esforço um pouquinho maior para poder fazer a interpretação textual e saber que regra você vai aplicar, certo? Bem facilzinho, não tem nenhum mistério nessas questões aí, modo facílimo, fácil, certo? Aí como você coloca a resposta depende, se for uma prova discursiva, aí você pode botar 1/4, 0,25 ou 25%, que a resposta vai estar correta, certo? Se for uma questão objetiva de vestibular, Enem, que é objetiva, ou de algum tipo de simulado que vocês fizerem, aí vocês têm que tomar o cuidado lá para fazer a conversão na unidade da resposta, certo? Vou botar aqui agora para a gente entender um pouquinho como é que a gente aplica a probabilidade da regra do OU. Então aqui ó, lá nos dados, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de aparecer a face 4 ou a face 6 na primeira jogada? Então ele está falando o que é aí nessa questão. Se você pegar um dado, certo, de 6 lados, então qual a probabilidade de quando você lançar esse dado cair 6 ou 4? Veja, se cair 6, você exclui a possibilidade de cair o 4 e vice-versa. Então nesse caso aí, quando ele bota 6 ou 4, esses eventos eles são mutuamente excludentes, ou seja, um evento exclui o outro. Então se caiu 6, exclui o 4, se caiu 4, exclui a possibilidade de cair o 6. Então nesse caso aí a gente vai ver primeiro qual é a probabilidade de cada um dos eventos. Então a probabilidade para cair o número 4 no dado vai ser de 1 sobre 6, ou seja, porque o dado tem 6 lados, então são 6 eventos possíveis e a probabilidade de cair o número 4, um evento possível é 4, então a probabilidade é de 1 sobre 6. E a probabilidade para cair o número 6 também, a mesma probabilidade de cair o número 4, 1 sobre 6. Só que nesse caso aí, como são eventos excludentes, ou seja, um evento que exclui o outro, então nesse caso a gente vai aplicar a regra do OU, certo? Ou 4 ou 6. Então aí a gente vai somar as probabilidades. Então a probabilidade de cair 4 ou 6 no dado vai ser a probabilidade de 1 sobre 6, que é a probabilidade de cair 4, mais a probabilidade de cair 6, que é 1 sobre 6. Então nesse caso aí, a nossa resposta de cair 4 ou 6, a probabilidade é de 2 sobre 6.
Se vocês preferirem simplificar aí, a probabilidade de cair 4 ou 6 será de 1/3. Veja que nesse caso aí ele já difere dos outros exemplos, certo? Então a gente não tem eventos independentes, a gente tem eventos que mutuamente se excluem, ou seja, um evento, acontecer um evento exclui a possibilidade de acontecer outro, certo? Por isso que aí a gente cita a regra do ou. Vamos ver mais um exemplozinho aqui, mais aqui voltada para a parte de genética. Eu vou falar aqui, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos, sendo um menino e sendo uma menina, certo? Então essa resolução aí a gente também precisa utilizar a regra do ou, mas a gente vai utilizar as duas regras. Então veja que aqui é uma questão um pouquinho mais complicada, mas que dá para entender, certo? Então preste muita atenção agora, porque essa parte ela é mais específica e mais detalhadazinha. Então ele quer saber qual a probabilidade de nascer um menino e uma menina. Aí de cara você já viu o e lá, você já ia bater diretamente essa regra do E. É só eu calcular a probabilidade de nascer um menino e multiplicar pela probabilidade de nascer uma menina. Só que nessa questão aqui a gente vai envolver as duas regras, certo? Então vamos botar lá, qual a probabilidade de nascer um menino, de um casal ter 2 filhos, nascer um menino e uma menina. Vamos ver lá no primeiro, no comecinho lá, no lado esquerdo aí da tela que vocês estão vendo. Então a probabilidade de ser a primeiro filho uma menina é 1/2. E a probabilidade de ser menino, o segundo filho, é também de 1/2, certo? Ou nasce menina ou nasce menino. Então são 2 eventos no universo de possibilidades possíveis. Então, qual é a probabilidade do primeiro menino sair? O primeiro filho sair um menino e o segundo sair uma menina. Então você vai multiplicar, certo? Aí são eventos excludentes. 1/2 vezes 1/2. Então a probabilidade do primeiro filho ser menina e do segundo menino é 1/4. Certo? Só que a resposta ela não é 1/4. Por que a resposta ela não é 1/4? Porque essas probabilidades, ele está afirmando o quê? Ele não diz a ordem dos filhos na questão. Veja que a questão ela fala que ele ter 2 filhos, nasceu um menino e uma menina. Só que você nesse caso aí pode nascer um menino, o primeiro filho ser um menino e o segundo filho ser uma menina, ou pode ser que o primeiro filho seja uma menina e o segundo filho seja um menino. Então, como ele não disse, ele não especificou na questão, veja lá em cima, ele não especificou a ordem dos filhos. Ele só disse que nasceu um menino e um menino. Então aí você tem duas possibilidades diferentes de filhos, certo? Então lá, no começo da questão, da resolução, considerou o primeiro filho menina, o segundo filho menino. Então a probabilidade disso acontecer é 1/2 vezes 1/2, 1/4. Mas pode ser que aconteça o quê? O primeiro filho nasça um menino e o segundo filho nasça uma menina. Então vai ser também 1/2 vezes 1/2. Então também a probabilidade é de 1/4. Então nesse caso aí, você tem 2 chances de acontecer um evento. Se nasce menino e depois nasce menina, é uma possibilidade. Ou pode nascer menina e depois de menino. Só que essas ordens elas são mutuamente excludentes, certo? Porque se primeiro nasce um menino e depois nasce uma menina, não tem como nascer a menina antes, certo? Então aí vão ser eventos que se excluem. Então aí eu vou aplicar as duas regras de uma vez. Então primeiro eu calculei a possibilidade de nascer primeiro uma menina, depois um menino, e depois eu calculei a probabilidade de nascer primeiro um menino e depois uma menina. 1/4 para ambos os casos, e aí ao final eu vou somar 1/4, que é a primeiro evento, né? Menina, menino, mais 1/4, que é o segundo evento, menino, menina. Então 1/4 mais 1/4, a resposta que eu vou encontrar aí é de 1/2, certo? Então nesse caso aí, eu apliquei as duas regras de uma vez. É um pouquinho mais complicado, certo? Mas pode acontecer. O que pode ainda tornar um pouco mais complicado, que nesse caso aí só existiam 2 possibilidades, né? Certo? Menina, menino ou menino, menina. Mas existem casos que você pode ter um número maior de eventos. E aí nesse caso não dá para você contar assim de cabeça 1, 2, certo? Então imagine, por exemplo, se a questão trouxesse, a pessoa tem 10 filhos, qual a probabilidade de nascer 5 meninas e 5 meninos? Nesse caso aí, sem dizer a ordem, ele pode nascer como? Menino, menina, menino, menina, menina, menino, menina, menino, alternado. Pode nascer 5 meninas, 5 meninos. Pode nascer uma menina, um menino, menina, menina.
Ou seja, é um universo muito grande de possibilidades que podem acontecer. Ou seja, é um universo muito grande de combinações diferentes que esses mesmos eventos podem acontecer. Então, nesse caso aí, que você pode, quando você tem um maior número de possibilidades, de combinações distintas dos eventos que a questão está operando, aí a gente vai ter um problema muito mais complexo, e nesse caso aqui a gente vai precisar utilizar o que a gente chama da análise combinatória e os números fatoriais, que vocês já aprenderam isso em matemática, certo? Então vamos botar aqui um exemplozinho aqui, que é um pouco mais complicado do que o anterior. Então, qual é a probabilidade de saírem 3 caras e 2 coroas quando eu fizer o lançamento de 5 moedas? Então eu pego 5 moedas, lanço elas e quero saber qual é a chance de caírem 3 caras e 2 coroas. Veja que a questão não afirmou a ordem das moedas, ou seja, se a primeira moeda é cara, se a segunda... Não disse, ele quer saber qual é a chance de cair 3 caras e 2 coroas. Nesse caso, a gente tem... uma das coisas que a gente tem que descobrir é quantas possibilidades diferentes de combinações podem sair nesse resultado. Se vai sair cara, 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 coroa, coroa, é uma possibilidade. Coroa, coroa, cara, 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 é uma segunda possibilidade. Cara, coroa, coroa, é outra possibilidade. Então, nesse caso aí, a gente vai precisar utilizar lá a formulazinha da análise combinatória, certo? Então, o C lá de análise combinatória vai ser igual ao quê? A n fatorial. N nesse caso é o quê? O número de moedas, ou seja, o número total de eventos que tem aí. Então, aí são 5 moedas. Então, N vai ser igual a 5. E P é uma das possibilidades, certo? Então, 3 caras ou 2 coroas. Quando você colocar na fórmula, você pode colocar o 3 ou 2. Então, o N vai representar o número total, né? Os eventos são 5 moedas, né? Para saber como essas 5 moedas podem se combinar. E o P ele vai representar as possibilidades. Veja que nesse caso aí, você pode usar ou 3 ou 2. Eu acho mais fácil para vocês conseguirem fazer, aí pode ser, mas vocês pensem da melhor forma que for para vocês. Para mim é mais fácil se você sempre pegar o menor número de possibilidades, certo? Porque aí quando vocês forem fazer os números fatoriais, vocês vão trabalhar com números menores. Então, entre o 3 e o 2, eu optaria por utilizar o 2, porque quando for fazer as contas lá, gera uma conta menor. Se você utilizar o 3, que é o número maior no caso aí, das possibilidades, você vai achar o mesmo resultado, mas você pode fazer uma conta um pouquinho menor. Então, como dica, eu acho que é mais interessante vocês usarem o valor menor, certo? Então, vamos lá responder essa questãozinha aqui. Ó. Então, jogando lá na fórmula de análise combinatória, então eu coloquei lá, no lugar de N, eu botei o 5, ficou 5 fatorial, que é o número de moedas, e aí coloquei aqui P, estou trabalhando com 2, que é o menor número, então fico lá 2 fatorial, então multiplicando 5 menos 2, que está lá na fórmula que é N menos P, então 5 menos 2. Cuidado, você não pode usar o 3 e o 2, certo? Não pode colocar lá no lugar do P o 3 e dentro lá dos parênteses colocar o 2, aí está totalmente errado, você usou o 3 e os 2 para os dois casos. Então lá decompondo lá os números fatoriais, lá está lá 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial. Eu poderia continuar com vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Mas como ali embaixo não chega a tanto isso eu ia só fazer uma conta maior para cortar, né? Para dividir. Então ficou lá 5 menos 2, ficou 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aí o que eu fiz aqui, já saí dividido, né? Então eu cortei o 3 fatorial com 3 fatorial. E dividi o 4 fatorial com 2 fatorial. Então aí no final, quando eu dividi lá 4 por 2, sobrou 2. Então ficou 5 vezes 2, que deu igual a 10. Certo? Deu para entender isso? Então nesse caso aí, a gente tem o máximo de combinações desse evento possível. São 10 combinações diferentes, ou seja, a gente jogar 5 moedas e conseguir 3 caras e 2 coroas, essas combinações podem acontecer de 10 formas diferentes. Então 10 é a resposta. Então o que é que eu faço aqui agora? Já sei lá que o número de combinações possíveis é igual a 10. Então qual é a probabilidade de a moeda sair cara? 1 sobre 2. Qual a probabilidade de sair coroa? 1 sobre 2, certo? Mas no caso aí eu quero saber de 3 caras e 2 coroas. Então o que é que eu faço aqui? A probabilidade de sair 3 caras, então vai ser 1 meio, ou seja, 1 sobre 2
elevado a 3. Por quê? Porque aí vai ser, para ser 3 coroas, são 3 probabilidades. Então seria 1 vezes 2, vezes 1, vezes 2, vezes 1, vezes 2. Ou seja, 1 meio elevado a 3. E de 2 coroas, 1 sobre 2 elevado a 2, porque são 2 possibilidades de coroas. Certo? Então o que eu faço aí agora? Multiplico essas probabilidades. Ou seja, a probabilidade de sair 3 coroas e 3 caras e 2 coroas. Então 1 sobre 2 elevado a 3 vezes 1 meio elevado a 2 vezes 10, que é o número de combinações diferentes. Então a resposta final que eu encontro dessa continha aí é de 10 sobre 32. Certo? Então, como a questão, se a questão tivesse dito que a ordem, ou seja, a ordem dos eventos, então se ela tivesse dito que você jogou as 5 moedas e caísse as 3 primeiras caras e as 2 coroas, aí você ignoraria a análise combinatória, ou seja, você não ia precisar saber o número de eventos, porque a questão já disse respectivamente quais são os eventos esperados. Certo? Mas como ela não afirmou isso, então você tem que entender que ela está considerando todas as possibilidades de combinações diferentes. Então aí você tem que descobrir quais são os números de combinações possíveis dos eventos, além de trabalhar com as probabilidades de cada um dos eventos. Vamos ver aqui uma questão agora mais aplicada à genética, que vai ter todas essas regrinhas aí. Então, qual a probabilidade de um casal, ambos heterozigotos para albinismo, ter 2 filhos normais e um filho albino? Certo? Então veja que a questão está dizendo aí se vão ser os 2 filhos, se vai ser um filho albino, depois 2 normais, se é um normal, se é um albino. Ele não está afirmando isso, certo? Então o que a gente precisa fazer aí para dar prosseguimento? Então fazendo aqui, olha, o cruzamento, então os 2 heterozigotos, azão, azinho, lá o quadro de Punnett, e as possibilidades dos genótipos dos filhos, né? Azão, azão, 1/4 azão, 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 azinho, 2/4, né? E 1/4 azinho, azinho. Tome cuidado aí nessa questão, porque ela não deu a entender se ele não se referiu ao sexo dos filhos, né? Então vamos, esse caráter a gente não vai tratar aí, porque ele não disse se são meninos, meninas. Então vamos considerar que seriam todos do mesmo sexo, que aí você já não envolve essa outra probabilidade. Se ele tivesse dito se seriam do sexo masculino ou feminino, aí vocês já teriam que complementar esse cálculo, certo? Então vamos aqui, olha, qual a probabilidade de nascer um filho normal? Então para nascer normal, ou ele nasce azão, azão, e ele pode nascer também azinho, azinho. Então nesse caso aí a probabilidade, você vai somar, né? A probabilidade de azão, azinho e de azão, azão e de azão, azinho. Então para nascer normal, a probabilidade de 3/4. Para ele nascer albino, a probabilidade é de quanto? De 1/4, certo? O albinismo é recessivo. Mas lá em cima na questão, ele afirmou que são 2 filhos normais. Então nesse caso aí você vai ter que multiplicar essas probabilidades, né? Ou seja, 3/4 vezes 3/4, ou você pode colocar 3/4 elevado ao quadrado, certo? Então nesse caso aí a probabilidade de ter 2 filhos normais é de 9 sobre 16, certo? Deu para entender isso aí? Por quê? Certo? Porque lá 3/4 é a probabilidade de nascer um filho normal. Como ele quer saber a probabilidade de 2 filhos normais, aí você multiplica as probabilidades. Você nasce um filho normal e outro filho normal, a regra do I. Então você multiplica 3/4 vezes 3/4, aí vai dar 9 sobre 16. Tranquilo? Vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. Então nasceu aqui a probabilidade de 9 sobre 16. Se fossem 3 filhos normais, aí você faria 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, ou 3/4 elevado a 3, certo? Então a gente já calculou aqui as probabilidades de nascer 2 filhos normais e a probabilidade de nascer os filhos albinos, mas eles não afirmaram qual foi a ordem desses nascimentos, certo? Se eles tivessem afirmado, a gente faria o que? Pegaria 1/4, que é a probabilidade de nascer um filho albino, e multiplicaria por 9 sobre 16, que é a probabilidade de nascer 2 filhos normais. Mas ele não afirmou qual é a ordem dos filhos. Ou seja, a probabilidade de 2 filhos normais e um albino é 1/4 vezes 9 sobre 16, que daria 9 sobre 64, certo? A probabilidade de nascer 2 filhos normais e um filho albino. Mas a questão ela não disse a ordem, se são os 2 primeiros filhos normais e o terceiro filho albino. Se ele tivesse dito respectivamente, ou nessa ordem, ou dito primeiro filho normal, segundo filho normal, terceiro filho albino, a resposta estaria já aí para vocês, 9 sobre 64.
Mas no caso ele não disse, então a gente vai utilizar ali a análise combinatória para saber o número de eventos possíveis no caso desses nascimentos aí. Então N é o número total de filhos, que vai ser igual a 3, e P é os eventos, normal ou bino. Então nesse caso a gente utiliza o 2 ou o 1, porque são os dois eventos, certo? Aí cuidado que aí não considera os dois filhos não, certo? Eu já multipliquei lá em cima na probabilidade de nascer os dois normais. Aí é os eventos, normal e albino, certo? Cuidado. Então vamos lá, então no N eu vou substituir o 3. Deixa eu sumir aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então tá lá, análise combinatória, eu botei aqui no lugar do N o 3, que é o número total de filhos, e aí eu usei o menor número, que é o 1, para ficar com o que é mais fácil. Então com 1 fatorial, então 3 menos 1 dá 2 fatorial. Então 2 fatorial vezes 1 fatorial vai dar 2 fatorial, né? Então aqui decompondo lá em cima, 3 fatorial vezes 2 fatorial, cortei o 2 fatorial com 2 fatorial e cheguei à resposta que o número máximo de eventos que a gente vai encontrar são 3 combinações diferentes. Então aqui vou lançar agora. Então para eu saber a resposta final, eu vou pegar lá a multiplicação das probabilidades de 2 filhos normais de um albino, que deu 9 sobre 64, e vou multiplicar pelo número de eventos possíveis, que no caso aí são 3 eventos possíveis, ou seja, 3 combinações diferentes. Então 9 sobre 64 vezes 3 dá 27 sobre 64. Então 27 sobre 64 é a probabilidade de um casal, ambos heterozigotos proeminentes, ter 2 filhos normais e um filho albino, certo? Então nesse caso aí são questões que vão ser mais complexas, porque elas vão utilizar combinações entre eventos e entre probabilidades distintas. Então tem que tomar esse cuidado. Vou passar uma série de exercícios para vocês envolvendo um pouco disso, com questões mais fáceis, médias e difíceis. Vocês têm que fazer, porque vocês só vão conseguir entender essa questão se vocês exercitarem. Se não exercitar, não adianta, não vamos conseguir entender essas questões genéticas envolvendo essas partes de probabilidade básica mais complexas, certo? Então, qualquer dúvida, vocês mandam as dúvidas para mim, façam os exercícios. Se vocês não entenderem, reassistam a videoaula. Se mesmo assim tiver dificuldade em algum ponto, manda as dúvidas, eu vou responder todas as dúvidas, não se preocupe. E não deixem de fazer os exercícios. Os exercícios são fundamentais para a gente poder assimilar os conceitos de genética, a prática das aplicações dos cruzamentos, das probabilidades. E a gente só vocês fazendo, vocês vão ver o que vocês estão entendendo mais e o que vocês estão entendendo menos. E a partir daí eu posso ajudar vocês a avançarem na aprendizagem. Se vocês não fizerem, não vão conseguir assimilar essas questões, certo? Como eu conversei com vocês, principalmente nos vestibulares das universidades particulares, eles cobram bastante essa parte aí da aplicação dos conceitos e dos cruzamentos genéticos, certo? Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima videoaula.